Galera, mais um vídeo aqui no canal só no FC. Eu sou o Luzinho para falar aqui de Série B das emoções dos jogos da 31ª rodada. Isso aí, rodada que terminou nessa última segunda-feira. No caso, vou falar aqui brevemente sobre a rodada, né? Lembrando que, no caso, eu já fiz um vídeo falando sobre o duelo entre Cruzeiro e Vasco, né? Então assistam lá o último vídeo sobre Série B que eu fiz. No caso, né, comentando sobre o duelo em si, né? A confirmação ali do acesso do Cruzeiro. Aqui eu vou falar brevemente sobre os demais jogos da rodada e fazer já a projeção para a 32ª rodada. No caso, a rodada aqui iniciará na quarta-feira com 2 jogos. Então, acompanha aqui tudo no canal só no Cruzeiro FC, né? Que a Série B tem muitas emoções. No caso, né, a rodada abriu na última terça-feira, no caso, foi o duelo entre Grêmio e Sport na Arena do Grêmio, né? Onde a equipe gaúcha teve uma boa atuação ali, né? Dominou o Sport durante o jogo todo e acabou levando a melhor, vencendo por 3-0, no caso ali com gols do Gabriel Teixeira, Lucas Leiva e João Bitelo, né? No caso aí com o resultado, o Grêmio terminou a rodada na vice-liderança com 53 pontos. Vitória importante aí, colocando aí o Grêmio mais próximo do acesso. E nos demais jogos da rodada, né, além de Grêmio e Sport, também tivemos a partida entre Guarani e Novo Horizontino. Aí, no caso, a gente era um confronto direto na luta ali contra o Z4. E a equipe do Bugre acabou levando a melhor, vencendo por 2-0. No caso ali com gols do Isaac aos 15 minutos da primeira etapa. E ainda no primeiro tempo, o Yuri Tanque fez o segundo gol, terminando assim Guarani 2, Novo Horizontino 0. Aí, com o resultado, o Guarani acabou saindo do Z4 na rodada. E depois, dando continuidade na rodada, também tivemos o duelo entre Vila Nova e CRB, né? O jogo que foi da última quinta-feira no estádio Oba, onde a equipe goiana acabou levando a melhor, vencendo por 1-0 ali, com um gol ali do Neto Pessoa ali de pênalti no início da segunda etapa. Apesar que depois que o jogo da Vila Nova ficou a menos, ainda conseguiu segurar ali o resultado e assim garantindo os 3 pontos importantíssimos, né? O Vila vem numa boa reação, né? No caso aí emendando 3 vitórias seguidas e com isso aí saindo do Z4 do campeonato. Também o outro jogo da rodada também, né? No caso, deu continuidade, foi a partida entre Náutico e Sampaio Corrêa, né? No estádio dos Aflitos, né? O Náutico ainda na luta contra o rebaixamento. A equipe saiu na frente ali com o Júlio Rodrigues, né? Ali no início da partida. Ainda na primeira etapa ali, o Gabriel Poveda empatou o jogo para o Sampaio Corrêa, né? No caso, no primeiro tempo o Náutico até começou bem, né? Depois o próprio Júlio acabou perdendo uma grande chance ali após o primeiro gol, né? Isso aí acabou fazendo falta ali na partida. E depois ali no segundo tempo ali, no caso, principalmente podemos destacar ali o Pimentinha, né? Com as suas arrancadas ali, quebrando as linhas ali de marcação, né? No caso, na segunda etapa ali, em 2 contra-ataques aí, no caso ali, o cruzamento do Pimentinha com o gol do Rafael Costa, e depois, no caso, o contra-ataque aí puxado pelo Pimentinha ali nos acréscimos, né? Deu passe pro Nadson fazer o terceiro gol, terminando assim, Náutico 1, Sampaio Corrêa 3. No caso aí foi a primeira vitória do Sampaio Corrêa fora de casa na competição. No caso, a equipe só havia vencido em seus domínios. Outro jogo também que foi importantíssimo em relação à parte na luta pelo acesso foi a partida entre Londrina e Ponte Preta. No caso, quem levou a melhor foi a equipe da Macaca, né, vencendo fora de casa por 2-0. No caso, o Londrina teve um jogador expulso ali, no caso, o Leandrinho fez uma falta fora do lance ali, né? Acabou ali o lance sendo revisado, tomou o vermelho direto. E depois ali a Ponte dominou no segundo tempo, que fez o resultado. No caso ali, o Luca abriu o placar para a equipe da Ponte Preta e depois nos acréscimos um belo chute ali, o Ribamar, esse mesmo, o gol do Ribamar, acabou aí ajudando, nessa rodada acabou ajudando o Vasco, né? O Vasco acabou perdendo para o Cruzeiro. E agora terá o confronto direto entre as duas equipes na 32ª rodada. Aí nos demais jogos, né, no caso, tivemos a partida entre Ituano em Brusque no estádio Novelli Júnior, onde a equipe de Itu acabou levando a melhor, vencendo por 2-0, no caso ali, com o Brenner abrindo o placar ali no início da primeira etapa, e depois no segundo tempo ali no contra-ataque ali o Ailon fez o segundo gol, terminando assim Ituano 2, Brusque 0. Com a vitória, né, o Ituano fechando a rodada na 6ª colocação aí, com 44 pontos, dependendo dos resultados na próxima rodada, parece que o Ituano também entra na briga, né? A Série B é um campeonato imprevisível de alguns pontos, né? Tem certas equipes que você nunca projeta, né, se vai ou não brigar, e acabam podendo surpreender. Outra partida também da 31ª rodada foi a partida entre Bahia e Operário na Fonte Nova, né? No caso, mais uma vez aí o Bahia mandando seus jogos na Fonte Nova, aí no caso, quem surpreendeu foi a equipe do Operário, né, que saiu na frente ali com o Javier Reina, né? O Reina ali abriu para os 21 minutos. 2 minutos depois,
o Júnior Brandão ampliou o placar. Ainda fora que ainda a equipe do Operário teve uma bola na trave, quase poderia ter saído até um terceiro gol ainda na primeira etapa. Ainda no final do primeiro tempo, o Ricardo Goulart empatou o jogo para a equipe do Bahia. E nos acréscimos ali, no caso, o lance na bola parada aí, com desvio do zagueiro Ignacio, depois ela acabou resvalando no defensor do Operário e terminou assim, Bahia 2, Operário 2. Apesar do empate, o Bahia continua firme ali no G4, só depende de si ali para poder garantir o acesso, e o Operário continua na briga pelo Z4, né, com os resultados da rodada, fecha a rodada dentro do Z4. Aí, além de Bahia e Operário, também tivemos a partida entre Criciúma e Chapecoense, em Heriberto Rios, né, onde a equipe do Tricolor, aí, o Tigre, aí, levou a melhor, vencendo por 2-0, por causa ali com o gol do Igor aos 32 minutos da primeira etapa. E na reta final de pênalti ali, o Felipe Matheus fez o segundo gol do Criciúma, terminando assim, Criciúma 2, Chapecoense 0, né? Criciúma ali no meio da tabela, ali com 43 pontos em nono lugar, e a Chapecoense em 15º ali, apenas, no caso ali, com o mesmo ponto do CSA, só que no caso ele está na frente ali devido ao número de vitórias, mas continua aí na briga contra o Z4. E falando em Z4, né, no caso fechando a rodada, foi a partida, essa última segunda-feira, a partida entre CSA e Tombense, no estádio Rei Pelé, onde a equipe do Azulão do Mutange levou a melhor, vencendo por 2-0, no caso ali com um belo gol do Elton ali na primeira etapa, aos 36 minutos. E ainda, aí no, deixa eu ver aqui, peraí, isso, ainda no primeiro tempo ali o Lucas Barcelo fez o segundo gol, porque esse óculos aqui é bem chatinho pra ver aqui, isso mesmo. Por isso que eu me abaixei aqui. Mas não é todo vídeo que eu vou olhar de óculos escuros, só que os últimos eu gravei achei bacana. Mas fora isso, né, resultados importantes do CSA, né, apesar da vitória ele não sair do Z4, mas ainda a luta continua até o final. Aí. Agora vamos falar rapidamente sobre a tabela do campeonato, né. No caso, o líder é o Cruzeiro, 68 pontos, né, incontestável, acesso já garantido, né, o Cruzeiro já está na Série A. Seguido pelo Grêmio, que é o vice-líder com 53 pontos, né, o Grêmio só depende de si ali para conseguir o acesso, né, no caso, a equipe conquistando aí mais 11 pontos, aí já chegando em 64, né, que aí matematicamente já garante o acesso. O Bahia, na terceira colocação com 52 pontos, também só depende de si para poder garantir o acesso. Em quarto, o Vasco com 48 pontos, a equipe que nos últimos jogos como visitante teve 8 derrotas seguidas. No caso, terá aí o grande confronto contra o Londrina valendo muito nessa rodada. O Londrina vem em quinto com 45, né, no caso acabou perdendo para a Ponte Preta, né, se ganhasse já mudaria totalmente mais ainda o cenário, né, em questão da luta pelo acesso. Temos o Ituano em sexto com 44, em sétimo a Ponte Preta com 43, e em oitavo o Sport com 43 pontos. E na nona colocação também o Criciúma com 43. E na décima colocação o Sampaio com 42 pontos em 31 jogos. Aí na segunda parte da tabela temos o CRB com 40 pontos, em 11º e 12º Tombense com 40. Em 13º o Vila Nova com 37 pontos, né? O Vila Nova tendo aí uma grande reação nessa reta final no segundo turno ainda. Em 14º Novo Horizonte com 36. Em 15º a Chapecoense com 35. Em 16º Guarani também com 35 pontos, né? No caso as duas equipes estão fora do Z4 à frente do CSA devido à questão de número de vitórias. Em 17º CSA com 35. Em 18º o Brusque com 31. Em 19º o Operário também com 31 pontos. E o Náutico na lanterna com 27 pontos em 31 jogos, no caso aí. Vamos falar aqui da projeção da 32ª rodada, né? No caso, rodada que terá 2 jogos na quarta-feira, no caso no estádio Moisés do Cariri, a Ponte Preta recebe a equipe do Cruzeiro. Mas aí a Ponte aí, se vencer, também pode entrar no bolo aí da briga por uma vaga aí para a Série A, né? Dependendo dos demais jogos também. O Cruzeiro, no caso, para confirmar de fato o título, tem que vencer a Ponte Preta e torcer aí por tropeços de Grêmio e Bahia para poder confirmar de fato o título da Série B. Também teremos na Ilha do Retiro, né, o clássico pernambucano aí, o Sport e Náutico, né, no caso aí o Sport vencendo aí, né, continua, dependendo do resultado de Vasco e Londrina, pode continuar na briga, né, principalmente se o Londrina vencer o Vasco. E o Náutico, no caso, é uma missão muito difícil, né, no caso, questão de na luta contra o Z4, a equipe está com 27 pontos ali, com a diferença de 8 pontos para o Guarani, que é o primeiro fora do Z4. E caso se perder para o Sport, ele pode praticamente já matematicamente já ser rebaixado. Que no caso, para o Náutico conseguir reverter, no caso, teria que vencer praticamente 6 dos 7 jogos, né, que é muito difícil, praticamente teria que fazer uma campanha de G4 para sair do Z4. Na quinta-feira teremos 2 jogos, né, no caso o Tombense recebe a equipe do Novo Horizontino, né, o Tombense que tem alguns jogos sem vencer, a equipe do Novo Horizontino também buscar o resultado para poder também se afastar ali
parte de baixo da tabela. E em São Januário, às 21h30, teremos Vasco e Londrina, sim, um jogo importantíssimo, no caso ali, para o Vasco quiser ali permanecer firme na briga, né, no caso, se caso vencer ali, vai ser um resultado importante, né, para poder se manter na briga. No caso, não adianta só vencer em casa, tem que buscar ponto lá fora, que é o que o Vasco não conseguiu fazer nesses últimos 8 jogos fora de casa, né. Essa reta final aí tem esse confronto importantíssimo. E para o Londrina, o Londrina tem que vencer ali para poder estar vivo na briga, né, porque no caso, se perder ali, pode, no caso ali, o Vasco abrir uma diferença de 6 pontos para a equipe. Então, fora que o Londrina, além do Vasco, né, o próximo jogo também é fora de casa, então serão 2 jogos complicados para o Londrina nessas próximas 2 rodadas. Aí na sexta-feira teremos 3 jogos, né, no caso, quer dizer, 3 jogos, não, desculpa, 4 jogos. Teremos CSA e Guarani, né, no caso praticamente o duelo aí, que é o confronto direto ali na briga contra o Z4, né, o CSA, se vencer, pode sair da zona de rebaixamento na rodada. Guarani também vai em busca da vitória. Também teremos Operário e Vila Nova no estádio Germano Kruger, também outro duelo relacionado ao Z4. No estádio Castelão, no Maranhão, às 19 horas, teremos o Sampaio Corrêa enfrentando o Grêmio, no caso aí o Sampaio, que é uma equipe muito forte jogando dentro de casa. E o Grêmio tentando buscar vencer, né, pontuar fora também, para poder já pavimentar ali o caminho rumo ao retorno à Série A. Também teremos Chapecoense e Bahia, né, no caso o Bahia também não vem muito bem como visitante, né, no caso também se vencer pode também encaminhar ali o seu acesso, né, no caso dependendo dos demais jogos. Aí no sábado, fechando a rodada, teremos Brusque e Criciúma no estádio Augusto Boy às 11 da manhã, né, no caso ali o Brusque brigando contra o Z4. E no caso, fechando a rodada, teremos Ituano e CRB no estádio Novelli Júnior. No caso, se o Ituano vencer, pode entrar na briga aí, dependendo, justamente, né, se dependendo do resultado de Vasco e Londrina. Obviamente que se o Vasco perder para Londrina aí, no caso as duas equipes ganharem, já aí o campeonato vai dar um 360 graus ali na briga pelo acesso aí. Será que o Vasco vai vencer ou será que o Londrina vai ganhar? Ou será que as outras equipes também vão encostar também? Quem vai sair do Z4 aí? Quem vocês vão achar que vai conseguir escapar? Quem já caiu? Na opinião de vocês, então acompanhe tudo aqui no canal só no Procedência, porque aqui a Série B tem muitas emoções e muita procedência. Valeu!